Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Sextou. Hoje é dia 26 de fevereiro, um dos últimos pregões, último pregão de fevereiro, né? Semana que vem já começamos março. A ideia é trazer um pouquinho da queda de ontem, então o foco desse café aqui vai ser basicamente falar do Ibovespa, e aí eu vou trazer as principais oscilações da semana, tá? E também as principais oscilações do dia de ontem, para tentar traçar para vocês algumas análises rápidas do que vai aparecer no meu radar aqui no TradingView, tá certo? Lembrando, pessoal, quem é novo aqui no canal, temos podcast com este vídeo aqui todo em áudio para você que está no carro aí ou está na academia, não consegue parar para assistir o vídeo, tá? Então o link vai estar na descrição para você escutar lá o nosso podcast e tem mais coisinhas saindo por lá. Bom, feita essa introdução, destaque hoje do café não vai ter fluxo gringo, vai ter um pouquinho de fluxo em relação à nossa B3, porque é importante ver como é que está o fluxo pós segunda-feira, tá? Pós aquele crash depois da fala do Bolsonaro, depois da troca do CEO da Petrobras, e todo o medo que ficou aí em relação ao mercado, principalmente do setor elétrico, tá? Então ver se o gringo vendeu ainda mais, tá? Na segunda-feira, zerando aí o seu saldo positivo no mês. Isso vai ser bacana, mas fora essa parte do fluxo, a gente vai direto para o gráfico do Ibovespa, mostrando para vocês as volatilidades do ano passado, que foi um ano bem volátil, trazendo essas volatilidades a valor presente, tentando trazer para vocês, né, como que eu opero, como que eu interajo com o mercado nesses momentos de queda e o porquê. Então não vai ser subjetivo, aqui, não, vai ter um porquê, tá? E a gente termina com os principais destaques, as quedas de ontem, certo? Vamos lá para o nosso café. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar com os piores desempenhos da semana, pelo menos até o momento, até essa sexta-feira. O pregão aí tá prestes a abrir, agora são 9h58, tá? Como é que tá as piores oscilações da semana? Começando com Ferbasa aqui. Não dou muita atenção porque é Ferbasa fracionária, tá? Então a atenção vem para a Alper, tá? Aí sim, 23%, depois da subida com o ganho de umas das licitações ali dos contratos da Caixa, agora retrai bastante, 23% de queda, porém no desempenho mensal ainda tem alta, tá? Devido a esse fato relevante principalmente. Petrobras, essa sim sofre bastante, tá? O desempenho semanal um pouquinho menos pior do que o semanal, então, desempenho mensal, perdão, um pouquinho menos pior do que o semanal. Na semana está caindo aqui 22,5% praticamente por cento. No mês cai quase 18%. Tá? Vamos lá, Gafisa também chama atenção. Na semana caindo 16%, porém no mês subindo 10%. Então, ainda no destaque de fevereiro, subindo. Tá? A gente entende que pode ser uma retração. Rossi caindo na semana 13% e no mês quase 5%. Certo? Depois a gente vai para a PDG, também aqui é fracionária, Via Varejo caindo 13% no mês, caindo 11%. Certo? Então, esses são os grandes destaques de queda, tá? Quando a gente pula para os principais destaques de alta, tá? Aqui a gente troca um pouquinho os holofotes e vamos tentar pegar uma ação líquida, Mobile. Então, o Mobile aqui subindo na semana e não tem ainda no mês, porque é o primeiro mês da negociação, subindo 17,35% na semana, tá? No mês, pessoal, até vou falar um pouquinho da Mobile. Olha, o IPO dela ficou ali no primeiro dia negociado com bastante volume, ali nos 26,40. Então, se nós pegarmos máxima e mínima, ou melhor, abertura, abertura do IPO até o momento atual, tá? Uma queda aí de 5,85, 5,5%. Tá? É isso que está acontecendo na Mobile no mês. Vamos ver quando fechar o mês aí hoje, pós 5 horas, 6 horas da tarde. Tá? A Elete está subindo aqui a fracionária. Vamos ver se temos a cheia. Não. Bastante ação fracionária por aqui. Telebrás subindo 5,26%. Sequoia Logística subindo 4,95%. Chama um pouco a atenção. Tá? Saraiva, 8% na semana, mas cai 7,76% no mês. Tá? Eu acho que não teria mais nenhum grande destaque. Kepler, talvez, né? Subindo 3% na semana, mas subindo 22% no mês, então chama atenção. Fras-le aqui também é fracionária, então a gente não tem muito controle. E é isso, pessoal. Acho que o grande destaque fica da semana para a Mobile.
Então a Mobile se virando bem aí, se recuperando depois da queda pós-IPO, certo? E nos melhores e piores da semana, tá? Com os pitacos ali do mês, a gente passa para o fluxo estrangeiro. Esse para mim é bem importante porque segunda-feira, pessoal, foi um dia ruim para a bolsa, certo? Caímos bastante na segunda, chegamos aí acima de 5% durante o pregão, tá? Que foi justamente a linha preta aqui é o gráfico, tá? A precificação do Ibov. E a linha verde é o saldo, positivo ou negativo, dos gringos, tá? Então, o fluxo estrangeiro no Bovespa que é chamado, tá? Em milhões e às vezes vai para bilhões, aqui como é dia a dia, tá? Ainda fica em milhões, tá? Mas no caso do acumulado, tá? Já estamos aí em 2 bi, tá certo? 2 bi, perdão, 4,6 bi negativos no mês de fevereiro. Então a gente sai ali de novembro, sai de outubro, novembro, dezembro, como vocês me acompanham aqui no Café com Traders, eu sempre falo, ó, pessoal, tá comprado, tá comprado, tá comprado. De repente, em fevereiro, a gente tem 4,6 bi de venda. Ou seja, o mercado atendeu, mercado gringos, principalmente gringos, tá? Não gostou nem um pouco, mas nem um pouquinho do que aconteceu no final da semana passada e se concretizou na segunda-feira com a mudança, tá? Não importando se é para bom, para ruim, para médio, não gosta de intervenção estatal em grandes empresas. E no caso, a Petrobras tem muito fluxo financeiro e ela acarreta diversas outras cadeias, diversas outras indústrias dependem dela, certo? Então, fica esse sinal muito claro que os gringos não só venderam na segunda-feira, acompanhando a precificação do Ibov, tá? Como venderam na terça também, o último dia que eu tenho, dia 23, do fluxo estrangeiro dia a dia. Então, venda. Eles vinham comprando junto com o Ibov. Então, eu falava, poxa, não tem como vender bolsa com esse fluxo tão alto. Então, deu aquela quedinha em janeiro. Pessoal, caiu, legal. Foi essa queda, não está no gráfico aqui, mas veio aqui de baixo, né? Caiu, beleza, mas o fluxo continua positivo. Os gringos continuaram comprando. Agora não. Esse sinal aqui é claro de venda. Tá certo? Claro de venda. E eu acredito que é um primeiro sinal claro de venda que pode se transformar em tendência de venda. Tá? E cada vez mais eu vou trazendo esses dados atualizados para vocês, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai falar do Ibovespa, só para trazer uma visão, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês, só para trazer uma visão gráfica, tá? Então, pegando ali 2020, tá? Pós março, pós a queda aqui, certo? O que nós tivemos de mercado vendedor toda a trajetória de 2020, né? Deixa eu trocar de câmera aqui. Durante toda a trajetória de 2020, nós tivemos um primeiro e basicamente um segundo mercado vendedor, tá? Pós-março, tá? Repicou ali em abril, tá? E teve a primeira venda em abril mesmo, tá certo? E aí nós fomos direto para a divulgação dos resultados e temos aqui o Sell in May Go Away, ou seja, os resultados do primeiro trimestre. Maio, tá certo? Depois mais uma quedinha aqui. Beleza. A primeira queda após março ter sido circuit breaker total, nós tivemos ali 11 mil pontos, cerca de 14%. Depois nós tivemos 10 mil pontos, cerca de 12%. E aí nós pulamos para o segundo trimestre, junho e julho. Está muito parecido com maio, certo? Então, de novo, temporada de resultado, o mercado tende a ficar lateral, tá? A temporada que fica entre os resultados tende a andar um pouquinho. Legal, esse é o primeiro feeling que a gente, como investidor, tem que ter, tá? E como especulador, principalmente, tem que ter quando o assunto é mercado de ações. É sazonal, tem essa sazonalidade entre resultados, tá? Bom, legal. Então, aqui no segundo trimestre, a queda foi bem menor do que eu esperava. Falava para vocês aqui no canal que, pessoal, estou esperando uma queda aí de 9 a 11 mil pontos. A queda veio de 7.500 pontos e de 7%. Tá certo? Legal. Aí agora, estamos mais em um momento oportuno aqui do terceiro trimestre, tá? Esse sim, acabei acertando e dizendo, pessoal, olha, o terceiro tri, tá? A gente realmente aguarda ali, tá certo? Aqui é mais o segundo tri do que o terceiro, perdão, tá certo? Que tem um pouquinho aqui de fechamento de semestre e tudo mais, mas muitas informações das empresas foram divulgadas ali, principalmente começando em agosto. Então, primeiro trimestre ali em maio, depois nós temos agosto, tá? E aí voltamos ao calendário aqui de resultados nessa faixa de calendário aqui, julho, agosto. Pessoal, aqui nós caímos 11,55%, tá certo? 12 mil pontos. Então foi um pouquinho a mais
no nominal, tá? 12 pontos, porém, na base percentual, para quem gosta, eu gosto dos dois, tá? Cerca de 11,55, tá dentro desse range aqui, lá do sell in May Go Away. Então agora sim, né, eu falando o correto para vocês, aqui não tem temporada de resultado ainda, começa a pipocar resultado ali no final de julho, mas ali ainda não, tá certo? Então o estresse do mês. Agora, esse movimento aqui, tá, é muito parecido com esse, tá? São os dois períodos de resultado, tá? Primeiro tri, segundo tri. E aí nós tivemos ali no segundo tri um lenga-lenga de tempo muito maior do que no primeiro, porém a variação da parte negativa foi muito parecida, 11 mil a 12 mil pontos, tá? E aqui nós tivemos o pré-eleição Biden, tá certo? Pré-eleição Biden, tá? Em terceiro trimestre também, certo? E uma variação de 8 mil pontos, 8,64%. Tá? Então, durante quase um ano, o Ibovespa nas partes vendedoras, vocês que são, nós que somos investidores também, especuladores, enfim, tá? A gente sabe que quando o negócio aperta para baixo, tá certo? Pós-pandemia, que é muito importante nesse contexto, o negócio vai de, vamos por aí, de 7.500 pontos, tá certo? Até 12 mil pontos, tá? De uma vez só, em uma tendência, vamos dizer assim, e tem um range aí de 7,7%, tá? 7,5% até 14%. É o dobro disso. Bom, agora a gente chega no momento atual. Tá? E no momento atual, o que nós temos aqui? Nós tivemos em janeiro mais uma retração dentro do range de faixa de pontos e dentro também da variação percentual. Tá certo? Então, sim, eu como analista técnico também, né, gosta de gráfico, eu sempre vou colocar que a história é muito importante e que ela se repete muitas vezes, só que não igual, né? A gente tem aqui nuances do mercado financeiro, às vezes por tempo, tá? Demora um pouquinho mais para acontecer, às vezes por preço, não é 100% exato, tá? Mas tem uma energia, tem um desdobramento muito parecido, um comportamento muito parecido, tá certo? E agora a gente está indo para uma segunda queda, tá? Que estamos falando aqui, já tem essa segunda queda computada, 7,82%, de novo, dentro do range de 7,5%, a cerca de 9.466 pontos, continua a mesma toada, tá? O que eu faço depois de um fato crítico como foi segunda-feira e uma tendência de queda está instaurada, pessoal, eu simplesmente agora vou estar de olho para baixo, certo? Vou estar de olho em mais uma queda, mais do mesmo. Não é que eu estou pessimista, eu só estou andando conforme o jogo. E aí, o que eu utilizo? Isso tem no curso, isso tem aqui no canal muitas vezes também. Eu utilizo o gráfico, eu utilizo o fluxo que eu coloquei para vocês financeiro. Se eu estou de olho no ativo, eu olho o fluxo do ativo. Como é que está gringo, brasileiro, banco no ativo. Tá? Que são os três grandes players. Então, eu olho esse fluxo que eu passei para vocês do Ibov. Eu olho para o ativo específico. Tá certo? Então, é essa visão que eu tenho do Ibov. Como que ele vai provar o contrário para mim? Ó, vamos voltar na história. Vamos apagar todos os desenhos. Como que ele provou que vencemos a faixa de preço? Simplesmente rompendo. Simplesmente rompendo. Ah, quanto que ele andou? A gente mede tudo que ele andou aqui, tá? No primeiro pós-março até o segundo trimestre. Ou você pode medir até o primeiro trimestre, os resultados do primeiro trimestre. E aí você põe para cima aqui, você vai ver que ele andou a mesma coisa, para cima também. Então, o que funcionou nesse vídeo que eu comentei aqui do café para baixo, também olho para cima, certo? Vai lá, vai olhando. Nas duas bases, certo? Vai olhando. Bom, aqui não deu certo mais, parou de subir, tá? Então, são os nortes que eu sempre vou colocar para vocês aqui em uma expectativa do diário, mas você pode ir lá para o gráfico semanal, talvez fique ainda mais claro para você, tá? Um período de turbulência, resultados, tá? E também pós-março, ano passado foi muito difícil, outro período de turbulência, e agora a gente está encarando outro período de turbulência. Então, esperar esse movimento aqui, eu acho que não é muito momento, né? Esperar uma expansão dessa, tá? Vamos por aqui. Esperar uma expansão dessa aqui não me parece muito correto nesse momento. Estamos caindo. Então tem que olhar para quem vendeu, para quem, quanto tempo ficou ali, tá certo? Nós saímos aqui
colocando na base de tempo para vocês, para finalizar o café, e dar só essa expertise grafista, vamos colocar assim. Ficamos 91 dias ali. 13 barras semanais, 13 semanas, dias úteis ali, 13 semanas laterais. Até o momento, pessoal, a gente tem aqui 7 semanas laterais. Então temos o dobro, tá? E esse dobro, muito provavelmente, nós estaremos ali em abril, tá? Com as primeiras divulgações, abril, maio, primeiras divulgações do primeiro trimestre. Então, comece a montar um quebra-cabeça. Isso pode ajudar no seu planejamento de caixa, pode ajudar seu planejamento de aportes, ao invés de ser mensal, que eu sempre falo para vocês, poxa, por que não por preço, por que não tentar por timing, né, por calendário das ações, porque a ação é um produto, e dentro desse produto, uma empresa, né, dentro dessa empresa barra produto, barra ativo financeiro, tem todo um romance dentro, lá tem o calendário, tem o mercado específico, tem o dólar, tem a taxa de juros. Então, acho que é bem bacana também ter gráfico, também ter comportamento, ter os fundamentos, ter os indicadores, certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. A gente conseguiu, pós-crise, chegarmos até rompermos a máxima pré-crise, tá? Bacana, legal. Agora eu espero um momento de queda, tá certo? Está se conformando aqui, já está se concretizando o momento de queda. Algo que eu tenho para o Ibov, tá? Se o fluxo, se esse cara aqui voltar a comprar, o alvo que eu tenho para ele é 130 mil aproximadamente, tá? 133, 130 mil aproximadamente, tá? Qual que é o meu maior medo? Sendo sincero, como eu sempre falo para vocês, eu comecei a investir aqui em 2010. Então, meu maior medo é que o 2008 foi o 2020, tá? O 2009, tá? Que foi o ano seguinte, no nosso caso, repetiu no mesmo ano, foi no próprio ano, essa recuperação em V, tá certo? Só que agora a gente, é esse o meu medo, ó. Porque muitas pessoas gostam e gostaram de ser holders, tá? Eles compraram em 2018, 2019 subiu, ou 2017, 2018 subiu, 2019 subiu, 2020 continua subindo, mesmo com a crise. Eu comecei comprando aqui, não subiu, pessoal, até 2016. Então, são poucas pessoas no nosso país, contexto Brasil, que conseguem segurar sangrando a carteira por 6 anos, sem ter rentabilidade. Mas proteção com opção. Quantas pessoas aqui operam opções? Então é muito complexo, não é tão simples e o momento atual pode ter, de novo, isso aqui. Tá? Pode ser de novo. A única diferença é que entre esse V e esse V atual, tá? Aqui tivemos 2 anos, um ano para o outro. Aqui tivemos praticamente um ano. Tá? É a única diferença. Tá? Outra diferença importante, aqui nós não tínhamos fluxo financeiro entrando e sim saindo. Então a gente começou a ter os bilhões diminuindo para milhões e de repente inverteu. Aqui, por hora, temos os fluxos entrando e entrando recentemente, a partir de outubro ali. Então, para mim, tá? A tendência é por fluxo, tá? O timing é por preço e o quanto eu quero ter ou não, né? O porquê ter ou não é por fundamento. Basicamente é assim que eu me norteio, tá certo, pessoal? Aqui finalizo o vídeo para vocês. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Não se esqueçam aí do podcast, né? Vou trabalhar duro lá para manter pelo menos 2 áudios para vocês. Esse café e mais um, tá certo? Talvez áudios especiais que não se transformem em vídeo. Que mais que eu vou trazer aqui? Curso e reformulação da nossa área de membros também, tá? Então você realmente vai ganhar benefícios extraordinários sendo membro. Vamos ver se eu consigo montar uma research ou se eu monto uma escola, tá? Então vou começar a dar tutoriais na área de membros, tá? Eu devo diminuir uma categoria, né? Ficar ali com 2 no máximo, tá certo? 2 ou 3 no máximo, tá? Para que você seja membro e realmente ganhe benefício toda semana, né? Ter um tutorial para você me acompanhar, como se fosse um curso para a vida toda. E aí eu só não sei ainda se na área de membros eu coloco uma carteira de médio prazo, tá? Porque eu realmente estou bem reticente a fazer carteira de previdência antes das eleições. Eu acho que vai ter muita oportunidade nas eleições, traz muita volatilidade historicamente para nós. Então, não sei se vale a pena. Acho muito melhor eu me proteger da inflação até lá e juntar a caixa para depois fazer aportes
para previdência, mas vai ter algum tipo de carteira, algum tipo de interação maior com o que eu faço com o meu dinheiro para vocês. Mas isso deve ser monetizado, tá? Para que cada vez mais eu consiga transformar aqui o clube em um negócio, tá? Essa é a minha ideia. Site é a minha ideia também, para que vocês tenham bastante informação lá no site e opinião própria minha. Então, o seu jornal de dividendos eu espero ser, tá? Então, deve ter site logo, logo ficando para vocês. Certo? Fora isso, deixe nos comentários qualquer sugestão. Bom pregão a todos. Tchau, tchau.